Bom dia. A gente começa a partir de agora o estudo daquilo que a gente chama de sequências numéricas. Vamos começar. Sequência numérica, eu quero que vocês de imediato se atentem para o seguinte. Essa matéria pode apresentar com o nome de sequência numérica, mas também pode se apresentar com o nome de série numérica, ou ainda sucessão numérica, ou ainda, o que é bem comum para a gente, progressão, tá? Então são nomes que traduzem a mesma ideia, são nomes que representam o mesmo assunto, o mesmo objeto de estudo. Sequência numérica, série numérica, sucessão numérica, progressão numérica. Bem, 4 requisitos prévios têm que ser atendidos para que a gente possa chamar uma sequência numérica por esse nome. Por quê? Porque se essas condições não forem atendidas, a gente não tem uma sequência numérica, mas apenas um conjunto numérico, ok? Vamos começar. Sequência numérica, obviamente, uma sequência formada por números. Então, não é uma sequência de nomes, não é uma sequência de objetos, nada disso. É uma sequência de números. Esses números, tecnicamente falando, dentro de uma sequência, eles são chamados de elementos. São os elementos de uma sequência, ou os termos de uma sequência. Que fique claro para vocês, vocês têm que saber esses nomezinhos que vão aparecendo. O segundo requisito é o seguinte: os números têm que se apresentar de forma ordenada. Então eu sei que nessa sequência numérica vai haver um primeiro número, vai haver um segundo número, vai haver um terceiro número e assim por diante. Não necessariamente eu tenho que saber de imediato quem é o primeiro número, quem é o segundo número, quem é o terceiro número e assim por diante. Mas eu sei que eles existem. São números dispostos de forma ordenada. Então, falando em ordem, a gente está falando em posição. São números posicionados de forma sequenciada. Tá? Bem, esses números, como é que eu descobri? Qual foi a lei de formação? Qual foi a regrinha ou qual é a expressão matemática que dá origem a essa sequência de números? Lei de formação basicamente é isso. É a regra que originou, que formou a referida sequência. Lei de formação também é conhecido como termo geral. Então, quando pede para se descobrir a lei de formação de uma sequência, na verdade está te pedindo para calcular o termo geral dessa sequência. Quando se fala em termo geral, é comum também aparecer o nome lei de recorrência, só que em alguns casos um pouquinho mais específicos, mas não é difícil da gente entender. Lei de recorrência significa o quê? Que você vai ser obrigado a recorrer a algum dado, a alguma informação previamente sabida, para que você possa descobrir números dessa sequência. Tá? Então, lei de recorrência é porque você vai ter que recorrer a alguma informação já conhecida para que a gente possa ir formando a sequência propriamente dita. Então, na verdade, essa lei de recorrência, ou termo geral, ou lei de formação, é o que a gente chama de fórmula. Vou colocar em fórmula entre aspas, tá? Para traduzir um pouco essa ideia conceitual ampla para vocês. Então, é uma fórmulazinha, é uma regra que a gente vai trabalhar. É uma expressão matemática que permite calcular qualquer termo geral, qualquer elemento de uma sequência numérica. Uma vez que esses 3 requisitos são atendidos, você coloca todos esses números da sequência numérica representados dentro de um par de parênteses. Então, a representação técnica de uma sequência numérica é colocar os números, ou é colocando os números representados dentro de um par de parênteses. E aqui eu faço questão de destacar: não é colocando os números dentro de um par de chaves, não. Isso aqui é para conjuntos, ok? Feita essa abordagem inicial, um pouquinho mais conceitual, um pouquinho mais técnica, eu vou trabalhar um pouco de forma mais didática para vocês a partir de agora. Uma coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte:
na matemática, a gente tem um interesse especial pelos conjuntos, particularmente os conjuntos numéricos. E quando a gente trabalha com os conjuntos numéricos, a gente tem um interesse mais do que especial pelas sequências numéricas, efetivamente falando. Vamos colocar alguns exemplos e a gente vai entendendo isso de uma forma um pouco melhor. O diário de chamada, a lista de chamada numa sala de aula. A gente sabe que a lista dos nomes dos alunos de uma turma qualquer, os nomes desses alunos são dispostos, são ordenados através da ordem alfabética. Então, você já percebe que não é uma lista de números, mas uma lista de nomes. Os nomes são ordenados e a lei de formação é a ordem alfabética. Então, o que significa isso? Que se você quiser colocar todos esses nomes desses alunos dentro de um conjunto, pode, representando esses nomes todos dentro de um par de chaves. Não é um par de parênteses, porque não é uma sequência numérica, é apenas uma sequência nominal, tá? Outro detalhe, ou outro exemplo que a gente poderia citar para vocês, os meses do ano. A gente sabe que os meses do ano são 12, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e assim por diante, até chegar o último mês, que é o mês 12, que é o mês de dezembro. Mas esses meses, ao longo do ano, eles não se apresentam de forma aleatória. Não, os meses do ano se apresentam de forma ordenada. Então, são nomes correspondentes aos meses do ano. Os meses são o primeiro mês do ano, o segundo mês do ano, o terceiro mês do ano e assim por diante. Tanto que se eu te perguntar quem é o sexto mês do ano, vocês sabem me responder, que é o mês de junho. Se eu te perguntar, por exemplo, quem é o nono mês do ano, vocês sabem me responder, que é o mês de setembro. Por quê? Porque esses meses se apresentam de forma ordenada. Esse conjunto de nomes eu formei como? Baseado nos meses dos anos, tá? Nos meses que a gente tem ao longo de um ano inteiro. Então, essa é a lei de formação. Como não se trata de uma sequência numérica, mas uma sequência de nomes, eu poderia colocar esses nomes todos dentro de um par de chaves. Não necessariamente um par de parênteses, porque aqui o objetivo é trabalhar com sequência numérica. Ok? Quer ver um outro exemplo? A gente pode falar sobre Copa do Mundo, né? Vou até escrever aqui em cima para vocês, ó. Copa do Mundo. A gente sabe que a nossa seleção brasileira masculina de futebol, vou escrever aqui, ó, seleção brasileira masculina de futebol, ela é pentacampeã mundial. Quais foram os anos que ela conquistou esses títulos? Bem, o primeiro campeonato conquistado pela nossa seleção foi em 1958, tá? Depois veio o segundo campeonato, o bicampeonato em Copa do Mundo, que foi em 1962. Depois veio o terceiro campeonato, o tricampeonato mundial, que foi em 1970. Muitos consideram, inclusive, que essa seleção de 70 é uma das mais brilhantes que a gente teve em todos os tempos. Depois a gente conquistou o tetracampeonato mundial, que foi em 1994, lá nos Estados Unidos, que foi a Copa do Bebeto e do Romário. E o último campeonato mundial que a gente conquistou foi o pentacampeonato, foi em 2002 na Alemanha. O Brasil ganhou na final de 2-0 da Alemanha. Então tu pode perceber o seguinte, que aqui você tem uma sequência de números. Os números são os anos em que a seleção brasileira conquistou as Copas do Mundo. Números dispostos numa certa ordem, porque eu ordenei esses campeonatos na ordem com que eles foram aparecendo, tá? A lei de formação foi exatamente o que? As Copas do Mundo conquistadas pela seleção, e como é uma sequência numérica, efetivamente falando, eu posso fazer a sua representação colocando os números dentro de um par de parênteses. E aí eu faço um destaque para vocês, que é o seguinte:
Sempre que você for separar um número ou separar os números dentro de uma sequência numérica, você pode separar apenas utilizando-se da vírgula ou utilizando-se do ponto e vírgula, tá? Tanto faz aqui, vírgula ou ponto e vírgula. Então, como os números não são números decimais, então eu posso perfeitamente separar com a vírgula, que está bem fácil perceber um número após o outro. Então, esse exemplo aqui da Copa do Mundo é um exemplo de sequência numérica efetivamente falando, que fique bem claro para vocês. Quer ver um outro exemplo? Eu poderia falar sobre o cometa Halley, tá? Vou escrever aqui, ó, cometa Halley. Muitos provavelmente já devem ter ouvido falar sobre esse cometa Halley, tá? É um cometa descoberto por um matemático e astrônomo inglês chamado Edmund Halley. Opa! Então Halley é o sobrenome do matemático e astrônomo inglês que descobriu o cometa? Sim, exatamente. Esse matemático, o Halley, ele descobriu o seguinte, que em 1986 passaria próximo do planeta Terra um cometa de tal forma que seria perfeitamente possível da gente avistar o cometa a olho nu. Ou seja, você conseguiria ver o cometa passando próximo à Terra apenas olhando para o céu, sem usar luneta, telescópio, binóculo, nada disso. Óbvio, né, gente? Que aí depende se o céu está limpo ou não, se está chovendo ou não, se está nublado ou não, da poluição, evidentemente, ou não. Depende de uma série de fatores dessa natureza. Mas se as condições climáticas estivessem boas, daria sim para você observar o cometa Halley passando a olho nu, sem usar nenhum tipo de lente. O que o Halley percebeu? Ele percebeu que o primeiro ano, ele descobriu que o cometa passaria próximo à Terra no ano de 1986 e que a partir daí ele voltaria a passar próximo à Terra nessas condições, ou seja, podendo ser visto novamente a olho nu a cada período de 76 anos. Então, se você acrescenta 76 nesse ano de 1986, o que você vai chegar aqui? Vamos fazer a continha. 6 mais 6, 12. Vai 1. 8 e 1, 9. 9 mais 7, 16. Vai 1. 9 mais 1, 10. Vai 1. 1 e 1, 2. Então isso significa o quê? Que o primeiro ano que seria possível você avistar o cometa Halley, de acordo com os cálculos do Edmund Halley, seria em 1986. A partir daí, você poderia ver em qual ano? Em 2062. Seria o segundo ano possível para se avistar. Então significa o quê? Que essa nossa geração ainda vai ter a possibilidade de avistar esse cometa olhando com os próprios olhos, evidentemente, sem usar nenhum tipo de recurso tecnológico, em 2062. Depois de 2062, você acrescenta mais 76 anos. Então tá aqui, ó, somando 2 mais 6, 8. 6 mais 7, 13. Vai 1. 0 e 1, 1. 2 mais 0, 2. Então, o próximo ano, depois de 2062, seria quem? 2138. Talvez só a minha sogra consiga sobreviver até lá, né? Ele, a minha sogra e talvez a rainha da Inglaterra também, né? Não sei, né? Vai saber até quanto tempo essas criaturas vão sobreviver ou vão viver, né? Ninguém sabe, né? Mas, brincadeiras à parte, o próximo ano é 2138. Depois desse 2138, ou seja, apenas as próximas gerações vão ter a oportunidade de avistar o cometa, você acrescenta mais 76 anos. E aí como é que fica? 8 mais 6 vai ficar 14. Vai 1. 7 e 3, 10. Mais 1, 11. Vai 1. 1 e 1,
2 e aqui 2. Então, depois de 2138, você vai avistar ou vai poder avistar novamente o cometa Halley, nessas condições que eu já informei, em 2214 e assim por diante, tá? Isso significa basicamente o quê? Que a gente tem uma sequência numérica. O primeiro ano é 1986. A partir daí você vai somando 76 a cada número. Então o próximo seria 2062, depois 2138, depois 2214 e assim por diante infinitamente. Então esse aqui foi o primeiro ano onde se calculou ser possível avistar o cometa Halley. Depois esse aqui é o segundo ano, esse aqui é o terceiro ano, esse aqui é o quarto ano e assim por diante. Então você tem também, tecnicamente, uma sequência numérica efetivamente falando. Um detalhe que eu quero que vocês entendam é o seguinte, olha só aqui por favor. Nessa sequência de cima, a sequência começou em 1958, depois 1962, 1970, 1994 e terminou, pelo menos até o presente momento, em 2002. Isso significa que a gente tem uma sequência finita de números. Uma sequência finita de números significa que eu sei onde é o início dessa sequência, mas também eu sei onde que é o fim, o final dessa sequência. Eu sei onde começa e eu sei onde termina. Na sequência aqui formada pelo cometa Halley, né, dos anos que o cometa Halley vai passar próximo ao planeta Terra, você tem aqui uma sequência infinita. E na sequência infinita, você até sabe onde que essa sequência começa, tá? Você sabe que ela, a primeira vez observado pela primeira vez vai ser em 1982. O segundo vai ser em 62, né? Aliás, vamos repetir aqui, ó. O primeiro ano é em 1986, o segundo ano é em 2062, depois o terceiro ano é em 2138, o quarto ano é em 2214 e assim por diante, num processo infinito. Então você também sabe aqui onde que é o início dessa nossa sequência. Porém, você não sabe em relação ao fim, tá? Por quê? É uma sequência infinita. Então, de antemão, tu já começa a perceber algumas características interessantes. Toda sequência numérica obrigatoriamente tem que ter um início, tem que ter um começo, tá? Tem que haver um primeiro elemento da sequência, mas o último elemento não necessariamente. Tanto que nessa sequência aqui da Copa do Mundo é uma sequência que eu sei onde termina, e nessa sequência aqui dos anos em relação ao cometa Halley, eu não sei onde termina, mas o começo obrigatoriamente tem que ter, ok? Um outro detalhe que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Em relação ao ponto e vírgula, aliás, ponto e vírgula não, desculpa, em relação aos três pontinhos aqui, que são as velhas conhecidas reticências. Eu quero abrir uma pequena observação para que vocês tenham uma compreensão um pouquinho mais rica sobre isso. Deixa eu escrever para vocês aqui embaixo. Olha só, vou escrever uma sequência numérica. 1, 2, 3, 4, 3 pontinhos. Aí depois vem 10, 11, 12 e assim por diante, ok? O que eu quero que vocês observem para mim aqui, por favor? Eu quero que vocês observem que nessa sequência numérica eu usei os três pontinhos, as reticências, em dois momentos, aqui e aqui. Nesse primeiro momento eu usei os três pontinhos para ocultar alguns valores, para esconder ou para omitir alguns valores. Basicamente eu escondi quem aqui? Eu escondi os números que estão entre o 4 e o 10. Particularmente eu escondi o 5, o 6, o 7, o 8,
e o 9. Tá? Então, as reticências, os 3 pontinhos, servem ao mesmo tempo para ocultar alguns valores, mas também serve para dar continuidade infinita. Isso aqui é uma ideia de perpetuação, tá? De infinitude. Então, os 3 pontinhos também significa a ideia do infinito. Essa sequência não tem fim, etc. Tá? Etc significa o quê? É o 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e assim por diante. Num processo infinito de contagem. Então, esses 3 pontinhos eu quero que vocês se atentem também nessas 2 características. Então, gente, voltando, eu quero que vocês entendam que esse exemplo da Copa do Mundo e esse exemplo do Cometa Halley são 2 exemplos técnicos de uma sequência numérica. O exemplo que eu falei do diário de classe, né, da lista de chamada, não é uma sequência numérica. O exemplo dos meses do ano não é uma sequência numérica, porque não atende, aliás, esses 2 últimos exemplos não atendem a esses 4 requisitos, essas 4 condições, tá? Eu quero que vocês observem agora o seguinte, eu vou colocar mais 2 exemplos para vocês entenderem, para a gente poder ampliar ainda mais os nossos conhecimentos sobre esse tema. Vou inventar uma sequência bem simples aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Por que eu posso afirmar categoricamente que é uma sequência numérica efetivamente falando? É uma sequência de números? Sim. Esses números estão dispostos numa certa ordem? Sim. Aqui eu tenho o primeiro número, aqui eu tenho o segundo número, aqui eu tenho o terceiro número, quarto número, quinto número da minha sequência, sexto número da minha sequência, e é uma sequência infinita. Então, são números dispostos numa certa ordem, representados entre parênteses, e eu tenho que saber qual é a lei de formação. Você pode pensar a lei de formação ou a regrinha que deu origem a essa sequência de várias formas. Por exemplo, você pode pensar da seguinte forma: começando com o número 0, a partir do 0 você vai acrescentando uma unidade para descobrir o próximo elemento. Então, 0 mais 1, 1, mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4, mais 1, 5. Essa é a lei de formação. Você poderia pensar de uma outra forma? Sim, eu poderia falar que é a sequência dos infinitos números naturais. Quem são os números naturais? Exatamente 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. Então, eu poderia escrever exatamente isso. Ó. É a sequência dos infinitos números naturais. Então, é uma forma também de você estabelecer a lei de formação para esse nosso exemplo A. Tá? Outro exemplo que eu posso criar para vocês. Deixa eu mudar aqui a cor do pincel para ficar bonitinho. Exemplo B. Eu poderia escrever essa sequência aqui, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tá bom até aqui. Como é que eu poderia pensar essa sequência aqui? Ou o que eu poderia tirar de conclusão? É uma sequência numérica, efetivamente falando? Bem, vamos lá. É uma sequência de números, números dispostos numa certa ordem. Eu sei quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto números dessa sequência. Ok. E representados dentro de um par de parênteses, tá? Mas qual é a lei de formação? Bem, de uma forma um pouco semelhante ao exemplo A, eu poderia pensar o seguinte, ó. Começando no 2, a partir dele eu vou somando sempre mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, até que eu chegue no número 12. Essa é uma lei de formação. Ou ainda eu poderia pensar o quê? Que é a sequência dos 6 primeiros números pares positivos. Repito, é a sequência dos 6 primeiros números pares
positivos. Tá? Então, eu vou escrever exatamente isso. Ó. Sequência dos 6 primeiros números pares positivos. Primeiros números pares positivos. E aí você pode pensar formas alternativas para escrever, né, ou para deduzir essa lei de formação. Tá? Vou escrever aqui, ó, positivos. Entenderam isso aqui? Muitos podem se perguntar assim, professor, o zero, ele é um número par? E aí eu abro um parênteses, tá? Bem, de imediato eu afirmo para vocês que sim, zero é um número par. Vou escrever aqui para vocês, ó, zero é um número par. Você pode pensar esse conceito aqui de várias formas, tá? Como assim? Bem, a forma mais técnica que a gente poderia pensar para vocês é o seguinte. Se você divide qualquer número por 2 e o resto da divisão é zero, então esse número é par. Então, se eu pego esse número 0 e divido por 2, vamos fazer a continha. 0 dividido por 2, 0. Aí você faz aquela multiplicação, né? 0 vezes 2, 0, para 0, nada. Isso aqui, gente, é o resto da minha divisão. Tá? Sempre que o resto da divisão por 2 for 0, então esse número que você está dividindo é par. Por exemplo, 4. Por que eu posso falar que o 4 é par? Porque 4 dividido por 2 vai dar 2. 2 vezes 2, 4. Para 4, nada. Então, esse zerinho aqui, que é o nosso resto, tá? Ele é o que? Zero. Sendo o resto zero, esse número que foi dividido é o número par. Então, sempre que o resto da divisão por 2 for zero, o número é necessariamente um número par. Tem outras formas da gente abordar esse conceito? Sim, tem. Por exemplo, deixa eu colocar de uma forma um pouquinho mais didática aqui, ó. Eu vou escrever o zero da seguinte forma: 0 mais 0. Agora eu vou escrever o número 1. O 1 eu poderia falar que é 0 mais 1. O número 2 eu poderia falar que é 1 mais 1. O número 3 eu posso falar que é 2 mais 1. O número 4 eu poderia falar que é 2 mais 2. E assim por diante. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês aqui é o seguinte. Um conceito óbvio. Tá? Falou em número par, é porque você consegue formar pares. É porque você consegue emparelhar. É porque você consegue, agora de uma forma um pouco mais clara. Se o número é par, você consegue escrever o número através de uma soma de dois outros números iguais, 0 com 0. Se o 2 é par, é porque você consegue escrever o 2 através de uma soma de outros dois números iguais, 1 com 1. Se o 4 é um número par, é porque você escreve ou consegue escrever o 4 através da soma de dois números literalmente iguais, e assim por diante, tá? Diferentemente, por exemplo, desse 1. Você até consegue escrever esse 1 aqui através de uma soma, mas de dois números diferentes, inteiros diferentes. Olha só aqui, ó, o 3. O 3 você até escreve de uma forma através de uma soma, mas dois números diferentes. O par significa o quê? Que você vai colocar a mesma quantidade por um lado e para o outro. A mesma quantidade que aparece aqui tem que aparecer aqui, porque não sobra resto, não sobra nada para ninguém, tá? O resto é zero, então quer dizer que você consegue dividir igualmente em duas partes literalmente iguais, 0 e 0, esse exemplo aqui, ó, 1 com 1, 2 com 2 e assim por diante. Ou seja, são números múltiplos de 2. O que é 0 mais 0? É 2 vezes 0. O que é 1 mais 1? É 2 vezes 1. O que é 2 mais 2? É 2 vezes 2. É sempre um múltiplo de 2, basicamente falando. Tá? Então isso aqui é só uma pincelada, uma curiosidade para que vocês possam entender um pouco melhor esse assunto. Bem,
Sequência numérica basicamente é isso. De forma resumida, uma sequência de números dispostos numa certa ordem. Eu tenho que tentar descobrir, ou eu tenho que saber qual é a lei de formação, a lei que formou, que deu origem a essa sequência numérica. E uma vez isso tudo estabelecido, atendido, eu faço a representação colocando os números dentro de um par de parênteses. Basicamente é isso. O que a gente vai fazer agora? A gente vai avançar, a gente vai para um segundo quadro, e aí eu vou trabalhar um pouquinho, eu vou fazer algumas abordagens um pouquinho mais técnicas para vocês. Vamos lá para o segundo quadro. Representação. Vamos dar a cor do pincel e a gente começa a fazer alguns rabiscos aqui para vocês, tá? A primeira coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte. O primeiro número de uma sequência, existe uma forma técnica da gente fazer essa representação. É exatamente isso aqui, ó. A1. É literalmente assim que a gente lê e escreve. A1. Caso eu queira ler esse númerozinho aqui com seu nome técnico, eu poderia falar A índice 1. Então isso significa o quê? Que esse númerozinho aqui, ó, ele é um índice? Sim, é um índice. Mas o que esse índice indica, na verdade? Esse índice indica a posição. O índice indica a ordem. Qual é o lugar desse número na sequência? Então, quando eu falo A1, significa que é o primeiro número da minha sequência. Então, de forma semelhante, quando eu falo em segundo termo ou segundo elemento, eu falo no A2. O que é esse índice 2 aqui? É um elemento A qualquer, mas que ocupa a segunda posição na minha sequência. De forma semelhante, o primeiro termo é um elemento A qualquer, eu posso até não saber quem é esse elemento, quem é esse número, mas eu sei que ele ocupa a primeira posição na minha sequência. Então, por analogia, quem seria ou qual seria a representação técnica para o terceiro termo? É o A3 ou A índice 3. É um elemento A qualquer da minha sequência, mas que ocupa a terceira posição nessa sequência, tá? É a ideia que vocês têm que guardar na cabeça. Obviamente, alguns conceitos mínimos, tecnicamente falando, mas é o conceito, é a ideia que vocês têm que saber. Eu poderia falar até de uma forma bem mais didática o seguinte: quando eu falo em A1, eu estou falando o que exatamente? Que é um elemento, vou até escrever bem por extenso aqui, ó. É um elemento A qualquer que ocupa a primeira posição na minha sequência numérica. Então, é o conceito, tá? É o elemento A que ocupa a primeira posição, é o primeiro elemento da minha sequência, é o elemento que ocupa a primeira ordem, o primeiro lugar, é a origem, por se tratar de primeira posição, é a origem da minha sequência e assim por diante. Esse aqui, ó, é o segundo elemento da minha sequência, terceiro elemento ou terceiro termo da minha sequência e assim por diante. Então, eu poderia estabelecer agora uma regra geral, que é o termo geral, que é o velho conhecido termo geral. E eu mostrei para vocês no quadro anterior que isso aqui falou em termo geral, você está falando em lei de formação, tá? Então, o que vai acontecer? Essa expressão aqui, ó, AN, é na verdade, uma expressão, uma formulazinha matemática que vai te permitir calcular qualquer elemento de uma sequência numérica. É o termo geral. Como é que a gente pode ler tecnicamente falando? É um elemento A qualquer da minha sequência que ocupa uma posição N qualquer da minha sequência, tá? Eu quero que vocês guardem essas informações, mas a gente vai dar uma esmiuçada, uma detalhada nisso tudo a partir de agora. Gente, olha só, vamos supor que eu estivesse trabalhando com a turma A, o segundo ano do ensino médio, turma A. E eu vou colocar o quê? Os números numa certa ordem, tá? Então, a turma A, existe um aluno A
que ocupa a primeira posição na minha sequência, é o primeiro aluno da lista de chamada. Existe um outro aluno A, mas que ocupa a segunda posição, ou o segundo lugar na minha lista de chamada. Existe um aluno A que ocupa a terceira posição, ou é o terceiro aluno da minha lista de chamada, e assim por diante. Vamos supor que essa turma A tenha 40 alunos. Então, vai chegar uma hora que eu vou chegar lá no último aluno, o A índice 40 ou A40 da lista de chamada. De forma semelhante, eu poderia falar em relação à turma B, tá? Turma B. E aí eu posso mudar a letra. O A para representar alunos da turma A. Eu poderia representar o Bzinho, B minúsculo, para alunos da turma B. Então poderia ser aqui o B1, que é o primeiro aluno da turma B na lista de chamada, o B2, que é o segundo aluno da turma B na lista de chamada. Eu poderia representar aqui também o B3, o B4, o B5, o B6 e assim por diante. Vamos supor que essa turma B tenha 38 alunos na turma, tá? Então a lista de chamada vai desde o primeiro aluno até o 38º aluno, até o B38. E aqui eu quero que vocês tomem um cuidado extra, que é o seguinte: é na forma da gente escrever, é na notação técnica falando, tá? Observe que esses números A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5 e assim por diante, observe que eu escrevi assim, ó, A índice 1. Eu escrevi esse índicezinho que indica a posição ligeiramente abaixo do elemento do termo A. Eu tenho que escrever dessa forma porque é a forma técnica correta de escrever ou de representar o índice. O índice ele tem que apresentar de forma bem sutil, de forma bem ligeira, abaixo do termo. É o que a gente chama de subescrito. Sub significa abaixo, abaixo do que está escrito, tá? Então, como é que eu posso ler? Isso tudo aqui, ó, vai ser um número na minha sequência, tá? É um número, ou seja, é um elemento A da minha sequência que ocupa uma posição, a primeira posição nessa sequência. Qual é o A1? Bem, aí é aquela história. Vamos supor que você fosse voltar lá nos anos em que a seleção brasileira ganhou a Copa do Mundo. Então, vou voltar ao quadro aqui. Preste atenção, por favor. Olha só que interessante. O primeiro campeonato mundial foi conquistado exatamente em qual ano? Em 1958. Então, esse primeiro número aqui, 1958, é o nosso A1. Então, eu poderia falar que o A1 é igual a 1958, ok? De forma semelhante, eu poderia falar que o A2, lá naquele exemplo da Copa do Mundo, é o segundo ano ou o segundo campeonato mundial conquistado pela seleção brasileira. Então, o A2 seria quem? Olha aqui, por favor, Copa do Mundo, hein? Copa do Mundo, o segundo campeonato foi em 1962. Então, posso falar que o A2 é 1962. Então, tá aqui, ó, 1962 e assim por diante, tá? Em relação a essa notação A1, eu quero que vocês observem o seguinte, ó. Eu não escrevi esse índice 1 alinhado com a letrinha A. Não foi isso que eu escrevi, tá? E eu também não escrevi o índice 1 como se fosse um expoente, como se fosse uma potência. Eu não escrevi ele sobrescrito, sobre o que foi escrito. Isso aqui não é potência, isso aqui não é expoente. Então, os índices eles têm que se apresentar ligeiramente abaixo dessa letrinha A, tá? Bem, na questão do cometa Halley, tá? Como é que eu poderia falar, por exemplo, em relação ao cometa Halley? Deixa eu voltar o quadro aqui, por favor. O cometa Halley, tá? Então, eu poderia falar que... Deixa eu mudar a cor do pincel para ficar claro para vocês. Ó, 1986. Eu poderia falar que é o A1 dessa minha sequência. 2062. Eu poderia falar que é o A2 da minha sequência.
2138, eu poderia falar que é o A3 da minha sequência. E aqui, ó, 2214, eu poderia falar que é o A4 da minha sequência, ok? Da mesma forma que lá na Copa do Mundo, 1958 seria o A1, 1962 seria o A2, 1970 seria o A3, 1994 seria o A4, 2002 poderia ser perfeitamente o nosso A índice 5, ok? Estão entendendo como é que funciona a brincadeira? Basicamente é isso, pelo menos os conceitos iniciais. Deixa eu voltar o quadro aqui. Bem, gente, feita essa apresentação, eu quero que vocês entendam alguns aspectos. Vamos voltar aqui no quadro. Vamos voltar no quadro anterior. Olha que interessante. A Copa do Mundo, eu sei quem são os anos que a seleção ganhou. Então, é relativamente fácil você identificar o A1, o A2, o A3, o A4 e o A5. Tá. Na questão do cometa Halley, a gente até sabe como que se calcula cada um dos anos onde o cometa vai se apresentar. Ok, mas se eu te perguntar aqui, ó, esse aqui foi a primeira aparição, isso aqui foi o ano da segunda aparição, esse aqui foi o ano da terceira aparição, esse aqui foi o ano da quarta aparição. Se eu quiser calcular o ano da quinta aparição, é só colocar mais 76 aqui, show de bola. Mas se eu te perguntar, qual vai ser o ano da 10ª aparição do cometa Halley próximo à Terra? E já complicou. Seguindo esse raciocínio, você até sabe que vai chegar uma hora que ele vai aparecer pela 10ª vez. Mas fazendo o cálculo rápido, você não saberia qual é exatamente esse ano onde ele vai aparecer. Mas você sabe que ele vai aparecer pela quinta vez, pela sexta vez, pela sétima vez, pela oitava vez, pela nona vez, até que chegue a 10ª vez, que é o objeto que foi a nossa pergunta. Então, muitas vezes, você não consegue identificar de forma imediata um valor, ou um termo, ou um número da sequência, apesar de você saber que ele é um número da sequência. O A10, nesse exemplo do cometa Halley, mais cedo ou mais tarde você vai passar por ele. Tá? Mais cedo ou mais tarde você vai passar pela 10ª vez, pela 10ª oportunidade de avistar o cometa Halley. Você talvez não saiba o ano exato, fazendo as contas rapidamente, mas você sabe que esse período, que esse tempo vai chegar. Diferentemente do exemplo da Copa do Mundo, tá? Você não sabe se o Brasil vai ganhar outras Copas do Mundo. Por exemplo, até esse exato momento, o Brasil só tem 5 campeonatos mundiais. O último campeonato mundial foi em 2002. Não tem nenhum título além dele até esse ano que a gente vive, que a gente se encontra. Até o presente ano, o Brasil não tem. Pode ser que ganhe outros, tá, em anos posteriores, mas até o presente ano a gente não tem. O último conquistado foi em 2002. Essa ideia eu quero que vocês entendam a partir de agora. Olha só aqui, por favor. Quando eu falei, por exemplo, na lista de chamada da turma A, olha só que interessante. A turma tem 40 alunos. 40 alunos. Então, por exemplo, vamos supor que o João seja um elemento dessa sua, um nome, um aluno dessa turma. Ok. O João, ele é um aluno dessa turma. Você só não sabe qual é a posição que o João ocupa na lista de chamada, mas você pode afirmar com todas as letras que existe um aluno A que ocupa uma posição N na lista de chamada. Você não sabe qual é o índice, qual é a posição exata, qual é o valor de N, mas você sabe que esse elemento aqui é o João. Então, muitas vezes você sabe que existe um número, ou você sabe que existe um elemento da sequência, apesar de você não saber qual é a posição exata que ele ocupa.
Por outro lado, olha o que pode aparecer. Você sabe, às vezes, que a turma tem 38 alunos, nessa turma B aqui. Tá. Você sabe que, tendo 38 alunos, evidentemente que tem o 10º aluno da chamada, que seria o correspondente ao B10. B10 é o 10º aluno da lista de chamada da turma B. Mas você não sabe quem é esse aluno. Você sabe que ele existe, mas o nome dele você não sabe. Então, muitas vezes você vai precisar calcular a posição N, outras vezes a posição você até tem, mas você vai precisar calcular quem? O número, o elemento efetivamente falando. Então, você tem duas situações aí para começar. Em algumas vezes, você sabe qual é a posição que um número ocupa numa sequência, mas você não sabe quem é o número que ocupa essa posição. Outras vezes, você até sabe quem é o número dessa sequência, mas você não sabe qual é a posição exata que esse número ocupa. Quer ver de uma outra forma? Olha só aqui, por favor. Vou criar essa sequência aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Aí vai chegar uma hora que vai passar lá pelo 1000, depois 1001, depois 1002 e assim por diante, um processo infinito, tá? O que significa isso? Significa o seguinte: se eu perguntar para vocês de imediato, tá? Quem é o elemento A que ocupa a centésima posição nessa sequência? De imediato, talvez vocês fiquem com dúvida. Mas o fato é, claramente, aqui existem mais de 100 elementos, porque é uma sequência infinita. É a sequência dos infinitos números naturais. Se é uma quantidade infinita, certamente vai passar pelo centésimo número natural. Mas, de imediato, vocês poderiam ter alguma dificuldade para identificar quem é o centésimo número dessa sequência, ok? Por outro lado, olha que interessante. Às vezes eu poderia trabalhar o seguinte com vocês. Olha, existe um elemento A que ocupa uma posição N qualquer nessa sequência. Esse elemento A que ocupa uma posição N qualquer na sequência é exatamente o número 597. Então, agora você até sabe quem é o número da sequência, mas você talvez de imediato não consiga me afirmar quem é a posição N que esse número aqui ocupa. Perceberam? Então, às vezes você vai saber a posição, mas não vai saber quem é o número efetivamente falando. Ou o contrário, às vezes você sabe quem é o número efetivamente falando da sequência, apesar de você não saber a posição que ele ocupa na lista de na sequência numérica. Tá? É a ideia da lista de chamada. Você sabe, por exemplo, que a Maria pertence à turma A. Ok, mas qual é o número da Maria na lista de chamada? Não sei. Por outro lado, você sabe que numa turma com 50 alunos, existe, obviamente, o aluno que ocupa a posição 30 na lista de chamada. Tá, mas quem é esse 30º aluno na lista de chamada? Não sei. Então, existem essas duas possibilidades de análise. Ok? Uma outra coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte. De forma geral, então a gente tem aqui, ó, um elemento A que ocupa uma posição N na sequência. Isso é o termo geral, que fique bem claro para vocês. É o termo geral. Qualquer termo de uma sequência numérica, regra geral, você vai representar por A índice N. E aí eu quero que vocês entendam agora o seguinte. Vou mudar a cor do pincel para a gente fazer alguns cálculos aí, algumas análises. Olha só que interessante, ó. Aqui você tem o A1, aqui você tem o A2, aqui você tem o A3, aqui você tem o A4, o A5, o A6, o A7, o A8 e assim por diante. Tá bom. Olha só, vamos partir do nosso A4. Se eu quiser saber quem é o próximo elemento depois do A4, o que você faz?
acrescenta um númerozinho ao índice 4 e você chega no quinto elemento. Se você quiser saber quem é o próximo elemento depois do A5, você acrescenta um númerozinho ao índice 5, aí você chega no A índice 6. Se você quiser saber quem é o próximo elemento depois do A índice 6, o que você faz? Acrescenta um númerozinho, uma unidade ao índice 6, e você chega no A7 e assim por diante. Se você pode caminhar com os números para frente na sequência, você também pode caminhar com os números para trás. Então, se para frente é acrescentar 1, para trás é você subtrair 1. Então, se você está no A4 e você subtrai uma unidade do índice, 4 menos 1, 3. Aí você chega no A3. Se você está no A3 e diminui uma unidade no índice, você chega no A2. Se tu está no A2 e subtrai uma unidade do índice 2, você chega no A1. Ou seja, você chegou aqui literalmente na origem da sequência numérica. Então, se você está num elemento qualquer da sequência, e se você vai subtraindo menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, uma hora você vai chegar aonde? Na origem da sequência, obrigatoriamente, mais cedo ou mais tarde, tu chega no primeiro termo da sequência. Agora, se você vai caminhando para frente na sequência, não necessariamente tu vai chegar no último. Por quê? Porque às vezes a sequência ela é infinita. Se ela tivesse parado aqui no A8, beleza. Sequência finita, tu chega obviamente no fim da sequência. Nesse caso aqui seria o oitavo elemento. Mas uma coisa é certa. Para frente, não necessariamente tu vai chegar no fim da sequência. Mas para trás, você obrigatoriamente chega no início, na origem da sequência, ok? Vamos pegar esse raciocínio e agora a gente vai trabalhar a ideia geral. Olhem aqui, por favor, tá? Então, você tem aqui um termo geral, A índice n. Esse é o termo geral da minha sequência. Tá. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse índice n e vou acrescentar uma unidade a ele. Aí eu chego no próximo. Quem é o próximo? É o AN mais 1. N mais 1 é o índice desse elemento A. Ok. Aí eu pego esse elemento AN mais 1 e acrescento uma unidade no índice. N mais 1 mais 1, ele se transforma em quem? No N mais 2. É o A índice N mais 2. É o elemento que vem depois do A índice N mais 1. Se você pega o AN mais 2 e acrescenta uma unidade ao índice, ao invés de ser N mais 2, vira AN mais 3 e assim por diante. Então, para andar para frente, é só ir acrescentando uma unidade ao índice. Aí pode acontecer de você nunca mais terminar esse processo, caso a sequência seja infinita. Mas você pode andar para trás na sequência, tá? Andando para trás na sequência, você vai subtrair uma unidade no índice. Se o índice aqui é n, subtraindo uma unidade, ele vira AN menos 1. Subtraindo uma unidade desse índice novamente, menos 1, aí ele vira o que? A índice n menos 2. E assim por diante. Subtraindo um índice desse n menos 2, ele vira a n menos 3. E assim por diante, ok? Só que, pelo fato de você estar andando para trás na sequência, mais cedo ou mais tarde, tu vai chegar aonde? Tu vai chegar na origem, no primeiro termo. Então, tu vai subtraindo índice, ó. Subtrai índice aqui, subtrai aqui, subtrai. Vai chegar uma hora que você vai subtraindo, subtraindo, subtraindo índices, a ponto de você chegar em quem? Lá na frente, tu vai chegar, por exemplo, no A5, depois subtrai, vira o A4, subtrai, vira o A3, subtrai, vira o A2 e finalmente subtrai, chega no A1. Tá? Então você pode caminhar para frente na sequência, aí ela pode ou não ser infinita, mas se você caminha para trás na sequência, obrigatoriamente
mais cedo ou mais tarde, repito, tu vai chegar na origem da sequência. Então, qual é a representação mais ampla, mais genérica que você pode ter para uma sequência numérica? Então, vou escrever aqui, ó, representação, tá? Representação. Caso você queira, por exemplo, representar de forma mais ampla possível, você vai começar escrevendo assim, ó. Começa com o primeiro termo, porque toda a sequência numérica tem que começar no primeiro elemento. Depois tu vai para o A2, depois tu vai para o A3 e assim por diante. Lá na frente, tu vai passar por quem? Lá na frente, tu vai passar pelo AN-1. Depois tu vai passar pelo próximo elemento depois dele, que é um termo geral, que é o A índice N. Depois do AN, tu passa pelo posterior, que é o AN mais o 1. E se você quiser representar de forma bem geral a sequência numérica, tu coloca ali os 3 pontinhos, mostrando que a sequência continua infinitamente. Tá bom? Esses são os conceitos básicos, alguns conceitos mais didáticos, outros conceitos um pouquinho mais técnicos, tá? Que vocês precisam saber, que vocês precisam ter conhecimento, ok? Só para fechar com chave de ouro, essa aqui eu falei com vocês que é uma representação mais genérica possível, caso vocês queiram trabalhar com uma sequência infinita, tá? Mas se você quiser desmembrar a representação entre uma sequência finita e infinita, então eu vou deixar para vocês aqui o seguinte, ó, uma representação simples de uma sequência finita seria exatamente essa aqui assim, ó, sequência finita, tá? Eu sei onde começa no A1, passa pelo A2, passa pelo A3 e assim por diante, até chegar de fato no último elemento da sequência, que é o A índice N, que é um termo qualquer. Agora, caso vocês queiram fazer a representação genérica de uma sequência infinita, aí vocês podem fazer essa que eu fiz para vocês agora há pouco, ou um pouquinho mais simples, que seria essa daqui, ó, representação de uma sequência infinita, sequência numérica infinita. Começa necessariamente com A1, depois passa pelo A2, passa pelo A3 e assim por diante, passando necessariamente pelo termo geral, que é um termo qualquer da sequência, e como ela é infinita, ela segue infinitamente 3 pontinhos aqui, tá? Então você tem aqui uma representação bem simples de uma sequência infinita, e você também tem aqui uma representação bem simples, mas eficiente para uma sequência numérica finita. E um detalhe é o seguinte, aí fechando de vez mesmo a aula de hoje, tá? Se você descobre numa sequência finita qual é o valor desse índicezinho aqui, você sabe não apenas qual é a última posição da sequência, mas também quantos termos tem a sequência. Vamos supor que a sequência vá do A1 até o A10. Vamos supor que o A10 seja o último elemento. Então, o A10, além de ser o último elemento da sua sequência, naturalmente, tu sabe que a sua sequência ela possui quantos termos? 10 termos, 10 elementos, tá? Então, numa sequência finita, quando você descobre o N, o índice N posicionado como último elemento da sua sequência, como termo geral, você sabe a precisão, você sabe com precisão a localização do último elemento e quantos elementos você tem nessa sequência, ok? Bem, tudo que a gente precisava de conceito inicial é isso. Eu espero que eu tenha conseguido passar com clareza para vocês essas informações e, de qualquer maneira, eu me coloco à disposição para ajudar vocês, tá? Bons estudos,
Pesquise na internet, pesquise nas bibliotecas, nos livros que vocês tiverem acesso. Mas estudem. Não deixem de estudar na primeira oportunidade que vocês tiverem, tá? Estudem, estudem, estudem. Obrigado pela atenção. Bons estudos para vocês. Beijo no coração. E a gente se encontra na próxima aula. Até lá.